Olá, eu estava dormindo aqui justamente para despertar o interesse de vocês na nossa pergunta de hoje. Para que dormimos, afinal de contas? Por que dormir? Esse é o tema da nossa discussão de hoje. E para começar, gostaria mais uma vez de agradecer as pessoas que estão curtindo, que estão compartilhando o canal. Fica até o fim desse vídeo, porque esse vídeo vai trazer muita informação legal sobre uma coisa que, afinal de contas, todos nós fazemos: dormir. Todos dormem, né? Enfim, é bem universal. E hoje a gente vai falar um pouquinho de para que dormir. Eu mesma já me perguntei muitas vezes: puxa, eu tenho tantas coisas para fazer. Eu me lembro que eu falava assim: seria bom se não precisasse dormir, porque aí eu daria conta de fazer tudo que eu gostaria de fazer. Mas afinal de contas, para que dormimos? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, afinal de contas? Então, vamos pensar o seguinte: se você viver 90 anos, você vai passar aproximadamente 30 anos desses seus 90 dormindo. Então, por aí a gente já vê que é um tema muito importante. E quem é que nunca teve um problema com sono? Quem é que nunca perdeu o sono por algum motivo, ou dormiu demais, perdeu a hora? Enfim, todo mundo, acredito, já tenha tido, nem que seja um único dia, algum problema relacionado a sono, ou ao excesso ou à falta dele. E é sobre isso que a gente vai discutir um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre isso. Inclusive é uma área que tem me interessado bastante. Para quem ainda não sabe, eu venho fazendo uma pós em neurociência e comportamento, e uma das disciplinas, é uma pós na área de saúde, e uma das disciplinas e pela qual me apaixonei foi justamente essa disciplina ministrada pelo professor Sérgio Tufik, criador do Instituto do Sono em São Paulo, e que pesquisa muita coisa na área do sono. E aí eu senti a necessidade de fazer esse vídeo para tentar passar de forma simples, né, alguns conhecimentos que eu adquiri. Claro que isso aí é tema para muitas conversas, mas eu vou tentar passar de forma simplificada. Lembrando que se você tem algum problema mais grave com o sono, a principal coisa a fazer é procurar um médico. Obviamente que é a pessoa responsável que vai te ajudar, porque afinal existem inúmeros problemas graves relacionados ao sono, a apneia do sono e tantas outras coisas, tá? O que a gente vai fazer aqui hoje é uma conversa e algumas sugestões para talvez melhorar um pouco o nosso sono e sabermos, conhecermos um pouco sobre esse processo de dormir, sobre a importância, sobre por que dormimos, para que dormimos e como isso tudo acontece no nosso dia a dia, coisas que podem atrapalhar e o que a privação de sono pode provocar. E olha que são muitas coisas, muitas, e coisas graves. Então vamos lá. Primeiro, qual é a função do sono? Para que serve o sono? Primeira função, proteção. Segunda função, consolidação da memória. E é nesse aspecto aí que eu queria focar um pouquinho. É durante o sono que as nossas memórias se consolidam. E se somos o que lembramos, precisamos lembrar bem, precisamos consolidar bem a nossa memória. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso também. Afinal de contas, precisamos das nossas memórias, né? Como sofre uma pessoa que por algum motivo qualquer perca sua memória? Até a gente, quando não se lembra de alguma coisa, né, fica pensando nisso. Então, a nossa memória, ela passa por alguns estágios. Primeiro, você adquire, depois você consolida, significa o quê? Você carimba, guarda, armazena lá no seu cérebro. E por último, você evoca, ou seja, você chama essa memória, utiliza quando necessário. Mas para que essa memória se consolide, e quando eu digo memória, pode ser um aprendizado, algo que você estudou, né? É muito importante que se durma bem. Quem está, principalmente na fase mais intensa de aquisição de conhecimento, quem está estudando, é mais importante ainda que se durma bem.
Então, o sono, já começamos por aí, ele é essencial para a consolidação das nossas memórias. Ao final ainda tem umas curiosidades muito interessantes que eu vou falar. Fica até o final do vídeo, tá? Como eu disse, nós dormimos aproximadamente 1/3 das nossas vidas, então é um tema muito importante. Mas, afinal de contas, existe um número ideal de horas para dormir? Convencionou-se dizer 8 horas, mas não existe um número ideal de horas para dormir. Né? Em média, o ser humano necessita aproximadamente de 8 horas. Mas tem pessoas que dormem 4, 5, 6 e se sentem bem, e tem pessoas que precisam mais do que isso. Aí é importante você se observar, né, para ver exatamente quantas horas de sono você precisa, para que você se sinta bem. O bom sono é aquele que você desperta sem nenhuma necessidade de despertador. Você desperta sozinho, se sentindo bem. Outra coisa importante, claro que não podemos sempre dormir quantas horas desejamos, né? Quisera eu preciso de 8, de 9, nem sempre podemos dormir a quantidade de horas que desejamos. Então é mais importante ainda, além de nos conhecermos, conhecermos um pouco do nosso processo do sono para que, se não for possível dormir a quantidade de horas ideal, em determinadas fases da nossa vida isso não é possível, principalmente quando se tem filhos pequenos, né? Bebês, recém-nascidos, mais ainda, ou quando se estuda, se trabalha ao mesmo tempo, faz uma faculdade, então, que aquelas horas que a gente consiga dormir sejam horas bem aproveitadas. Outra diferenciação importante e que gera inclusive muito preconceito é se você é matutino ou vespertino. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquela frase clichê, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Enfim, criou-se na sociedade uma ideia falsa de que as pessoas que acordam mais cedo são mais trabalhadoras e etc. Isso não é verdade, né? Na verdade, as pessoas têm características diferentes do sono. Existem pessoas que são matutinas, eu sou um caso desse, são pessoas que funcionam melhor pela manhã, que acordam cedo sem nenhum problema. Tem o povo das 4 horas da manhã, né, mãe? Então, tem o povo das 4 horas da manhã, das 5, das 6, que acordam numa boa nesse horário. E tem gente que se tiver que acordar, não vou falar o nome aqui não, mas tem gente que se tiver que acordar 4, 5 horas da manhã, morre, né? É algo assim, devastador. Então, isso não significa que uma seja melhor que a outra. Significa apenas que essas pessoas são diferentes. Tem pessoas que trabalham até 23 horas, 24 horas, vão dormir 1, 2 horas da manhã numa boa. Né? Eu conheço pessoas assim e que produzem. O importante é você conhecer o horário, o seu horário e o horário que você produz melhor, que você estuda melhor, que você aprende melhor. É o mais importante. Então, primeiro preconceito que a gente precisa quebrar é: não importa o horário que você acorda, você não é melhor ou pior, mais ou menos preguiçoso. Você apenas é diferente, matutino ou vespertino. Claro que a gente sempre esbarra na necessidade, às vezes, de ter que acordar cedo em função de algum trabalho, de algum projeto e etc. Tá? Mas se você pode dormir, durma. Né? E se você produz bem, eu não produzo bem à noite. Deu 9, 10, 11 horas, eu já estou capengando de sono. Tem gente que é nesse horário que produz as melhores ideias. Tá, gente? Primeira preconceito que a gente precisa quebrar. Outra coisa interessante, crianças dormem mais, isso é característico da idade. Bebês recém-nascidos chegam a dormir 18 a 20 horas por dia. E idosos dormem menos. Isso também é próprio, né, é característico da idade, tá? Para a gente entender, o idoso, à medida que as pessoas vão ficando mais idosas, elas vão perdendo realmente a necessidade de dormir muitas horas, tá bem? Outra coisa importante que alterou muito essa questão do sono. A partir da Revolução Industrial, né, para quem conhece, quer dizer, a partir do momento do surgimento
das máquinas e com o passar dos anos e dos séculos, cada vez a modernização foi se tornando maior, nós poderíamos dizer que foi a partir desse ponto e que o nosso sono sofreu uma grande alteração. Né? Ele foi cada vez mais sofrendo alterações e hoje somos muito impactados pela tecnologia. A tecnologia é uma das maiores inimigas do sono que nós temos hoje. E vamos conhecer também um pouquinho disso, tá? Então, como eu estava falando, a melatonina, que é o hormônio do sono, né? Ele vai sendo liberado à medida em que se ausenta a luz do sol. Ou seja, com a Revolução Industrial, embora a gente não tenha a luz do sol à noite, mas nós temos inúmeras outras luzes piscantes, principalmente a do celular, e as inúmeras telas que a gente tem contato, as luzes artificiais, que vão prejudicando e retardando essa liberação da melatonina, tão importante para o sono, tá, gente? E depois eu vou dar algumas dicas também que a gente chama de higiene do sono. São coisinhas simples que a gente pode fazendo que talvez te ajudem, se você não tiver nenhum problema, nenhuma doença grave relacionada ao sono, a dormir melhor. Porque, afinal de contas, dormir é viver, por mais paradoxo que isso possa parecer, né? Então, hoje nós vivemos numa sociedade que a gente chama de, um termo, né? Um termo americano, 24/7. Ou seja, ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nessa sociedade 24/7 é aquela sociedade que está trabalhando o tempo todo. E algumas pessoas podem, inclusive, confirmar isso. Muitas vezes, a gente não trabalha apenas no nosso local de trabalho. A gente trabalha também em casa, a gente traz o trabalho para casa. Porque você está o tempo todo checando e-mail, você está o tempo todo respondendo o WhatsApp, você está o tempo todo compartilhando coisas, verificando coisas, né? Tem algumas profissões, então, em que isso se torna ainda mais característico, né? Um jornalista, um médico, um coordenador, um supervisor, né? Que muitas vezes sai da empresa, mas a empresa não sai da pessoa, porque a pessoa tem que estar o tempo todo ligado, respondendo a inúmeras demandas que acontecem. E agora, nesse momento de pandemia, que muitos profissionais estão trabalhando de casa, isso é ainda mais recorrente. E esse tipo de sociedade 24/7, né, esse tipo de postura que a gente tem, prejudica muito o nosso sono. E a privação do sono, que a gente chama, né, privação de sono, quando você não consegue dormir o necessário, ela pode causar, inclusive, a morte em alguns casos, e a gente vai falar um pouquinho disso. Outra coisa que prejudica muito e que são inimigas mortais, né, é o cortisol, que a gente chama popularmente, né, o hormônio do estresse, e a melatonina. São inimigas por quê? O cortisol, quando muito alto, bloqueia a melatonina. O que eu quero dizer com isso? Se você está muito estressado, seja pela causa ou pela razão que for, mas se você está muito estressado, o hormônio o cortisol sobe e bloqueia a produção de melatonina. Então elas são assim, inimigas, né? São inimigas mortais. Evite, inclusive, se você tiver que discutir, por exemplo, evite discutir à noite. Se você tem que realmente discutir, se você tem que realmente resolver algo muito importante, debater uma ideia, tomar uma decisão, alguma coisa, se possível, faça durante o dia, porque se você fizer à noite, dependendo do grau que você for discutir, você vai aumentar o seu nível de cortisol, que vai bloquear a sua produção de melatonina e vai atrapalhar o seu sono, né? Só para a gente entender isso um pouco dentro do processo orgânico do corpo. E sem falar das telas, dos smartphones, que a gente também já falou. Outra coisa importante, eu fiz essas anotações aqui até para não esquecer, porque na verdade esse conteúdo ele é muito extenso, né? A gente precisa falar bastante sobre ele, não vai caber tudo num vídeo, mas eu vou tentar falar o máximo que puder. Efeitos da privação do sono. Quando você deixa de dormir, quando você se priva do sono, ou seja, menos sono provoca mais fome no seu organismo
E se você tem mais fome, você come exageradamente, pode provocar uma obesidade. Então, assim, um outro efeito muito devastador da privação do sono é o ganho de peso. Inclusive, muitas mães, né, de filhos pequenos acabam ganhando peso porque muitas vezes, na maioria das vezes, não conseguem dormir bem, porque o ciclo de sono da criança ainda não é suficiente e a pessoa acaba não conseguindo dormir bem. Então, regra básica: menos sono, mais fome, come-se mais, ganha-se mais peso. É uma equação relativamente simples até da gente entender. Tem uma outra coisa chamada hiperalgesia, né, que é característico de algumas pessoas, que é uma sensibilidade à dor após a privação de sono. Não é assim porque você dormiu só um pouco, mas se você vier recorrente, né, se você tiver uma privação de sono recorrente e você tiver a hiperalgesia, você pode, qualquer coisa que agrida o seu corpo, um tapa, um empurrão, uma trombada em algum lugar, você pode desenvolver uma hipersensibilidade à dor. Aquilo que seria uma topada ali no bico do sofá pode se tornar uma dor muito maior. A privação de sono, ela provoca também erros de avaliação, né? Isso pode acontecer, inclusive, com médicos e com outros profissionais. Quando você está privado de sono, você pode cometer erros de avaliação, você pode avaliar mal determinados contextos e determinadas situações e acabar provocando danos, acidentes. Isso vale também, principalmente, para dirigir. Geralmente, a pessoa privada de sono, ela tem uma má avaliação do contexto, ela costuma se supervalorizar, no sentido assim, se superestimar, achar que tem a sua capacidade aumentada e comete erros de avaliação. Inúmeros acidentes automobilísticos já foram constatados, já foram diagnosticados e detectados por privação de sono, né? Outra coisa importante, trouxe aqui também, alguns efeitos, são muitos, vou falar alguns efeitos da privação de sono. Comprometimento cognitivo, né? Dificuldade para o aprendizado, lapsos de memória, erros de julgamento, que eu já expliquei, déficit de atenção, riscos de acidente, alucinações, em alguns casos mais graves, né? Ansiedade, irritabilidade, você fica mais irritado, com uma ira mais elevada, comprometimento do sistema imunológico, seu sistema imunológico fica baixo, suas defesas ficam baixas, né? Risco de diabetes mellitus tipo 2, risco de doenças cardíacas, aumenta o tempo de reação a dores, fadigas e alterações hormonais, risco de obesidade, como já falei, e de função sexual. Então, tudo isso são algumas características, algumas consequências da privação de sono. Vejam como esse assunto é importante, como isso afeta a nossa vida, como isso pode dificultar todo o nosso viver, na verdade, como isso afeta, inclusive, as nossas relações, né? Aquela pessoa que vive constantemente privada de sono pode se tornar uma pessoa muito mais irritada, com muito mais dificuldade de se relacionar com outras pessoas, que pode acabar dando respostas grosseiras para situações simples. São só alguns detalhes importantes, né, que a gente precisa estar atento. Então, gente, continuando o que eu estava falando. Como eu disse, se você está gostando desse vídeo, comenta, curte, porque eu posso fazer outros vídeos ligados ao sono, porque na verdade tem muito material, muita coisa, seriam horas de vídeo e não seria legal num vídeo só. Então, vamos daqui a pouquinho encerrar esse e se for necessário a gente faz outro. Existem hoje já alguns exames que podem diagnosticar distúrbios mais graves do sono. A polissonografia com múltiplas variáveis é o mais completo que a gente tem hoje, né? E o Instituto do Sono, que fica em São Paulo, é um dos
dos institutos, né, fundados pelo Sérgio Tufik, com maior relevância e com grandes pesquisas. Mas claro que esses exames e tudo isso é da área médica, e aí, se você tiver algum problema mais grave, você tem que procurar o médico. Mas vamos a algumas dicas agora que a gente chama de higiene do sono. Assim como a gente faz o nosso asseio pessoal, aquela higiene, né, na hora de dormir, toma um banho, escova os dentes, limpa o rosto, etc. Existe também a higiene do sono. São pequenas coisas que a gente pode fazer e que podem te facilitar. Se você tem mais ou menos uma hora determinada para dormir, seu horário de dormir costuma ser às 10, às 11, meia-noite, enfim, tenta uma hora antes desse seu horário previsto para dormir, já ir desligando o máximo possível de telas. Não leve o celular para a cama, que ele não é um bom acompanhante. Eu sei que isso é difícil, falo por mim mesma. Às vezes a gente está ali curioso, mas aquela luz, né, prejudica muito. Evite alimentos pesados, alimentos gordurosos, né? Coma o menos possível na hora de dormir, porque senão o seu corpo vai ficar metabolizando tudo aquilo lá e vai atrapalhar o seu sono. Então, uma alimentação adequada, que pode inclusive ser orientada por um nutricionista, né, com maiores detalhes, também ajudam nessa questão do sono. Reduzir a intensidade das luzes artificiais, vai apagando as luzes, né, dos cômodos, vai deixando o mais escuro possível, porque isso é importante para que o seu corpo produza a melatonina necessária para o sono. Já falei dos alimentos, evitar pensar em problemas. Eu sei que isso é difícil, porque quando a gente deita para dormir, é que vem, né? Aí você pensa o que você tem que fazer amanhã, aí você pensa naquela pessoa que te aborreceu no dia de hoje, aí você pensa em alguma coisa que aconteceu em 1990, aí você pensa na sua infância, aí você pensa nisso, enfim, é difícil, mas na medida do possível tente não pensar em problemas, né? Se tiver que pensar em problemas, se tiver que tomar grandes decisões, se tiver que debater alguma ideia com alguém, faça de manhã, que aí dá tempo do seu corpo depois eliminar isso até a hora de dormir, né? Condicionar o seu quarto é muito importante. Condicionar, que eu digo, como eu já falei, apagar as luzes, colocar as cobertas o mais adequado possível, as roupas que você vai vestir também, evitar roupas que apertem. São coisas simples, né? Evitar alimentos pesados. Se você gosta e pode tomar um chazinho, seria o ideal. Tudo isso ajuda, né? Se você começar esse processo uma hora antes, já facilita bastante. Fazer atividade física à noite também não é ideal. Evitar bebidas alcoólicas, né, à noite. Claro que num dia de festa, se você gosta de uma bebida alcoólica, mas se isso for recorrente, torna-se mais difícil. E respeitar o seu cronotipo, que é aquilo que eu falei lá no início do vídeo, matutino ou vespertino. Se você é matutino, acorde cedo e durma cedo. Se você é vespertino, acorde tarde, durma tarde, se assim for possível, se o seu trabalho permitir, tá? Essas são algumas dicas. E se nada disso der certo e você tiver com dificuldade de pegar no sono, eu trouxe aqui, como eu fiz no último vídeo, muita gente gostou, eu trouxe aqui algumas dicas de livros que você pode ter na sua cabeceira, porque ler é ótimo para dar sono, né, gente? Pelo menos para mim é. Eu trouxe aqui alguns livros que eu vou mostrar, tá? São livros que a maioria deles eu já li, alguns eu ainda não completei a leitura, mas são livros a quem interessar possa. Algumas sugestões, mas pode ser qualquer outro que você quiser. Se você tiver assim, com muita falta de sono, você pode ler esse daqui, Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman, que fala da sociedade hoje, da forma como ela está e da forma como tudo parece líquido, tudo flui, tudo muda de lugar, de repente você não sabe mais, você não tem parâmetros, então ele chama isso de modernidade, né, de sociedade, modernidade líquida. É um livro com ideias mais densas. Se você tiver muita falta de sono, quem sabe lá pela página 30 ou 40, seu sono não chega.
Tem um outro já mais antigo, do Goleman, também tive aula com ele, virtual, né? Inteligência emocional, no qual ele discute, é uma ideia já lá da década de 90, mas que foi muito usada e ainda é em algumas empresas, a importância de você ter uma inteligência emocional, saber como lidar e administrar as suas emoções. Tem um outro aqui um pouco menor, Crer ou Não Crer, do padre Fábio de Mello com o professor Leandro Carnal, são duas figuras bastante conhecidas, pelo menos de algumas pessoas, em que eles discutem, não é um livro religioso propriamente, mas eles discutem essa questão da fé e da razão, daí o nome Crer ou Não Crer. Tem um outro livro, Vitamina D, muito bom, tá? Como um tratamento tão simples pode reverter doenças tão importantes. Fala sobre a vitamina D, apesar de ser um livro grossinho, mas a leitura não é tão difícil, tá? E se você quiser um mais fininho, tem um aqui do professor Celso Antunes, que fala Educar em um Mundo Interconectado, um livro para pais e professores, né, do Celso Antunes. Essas são algumas dicas. Eu espero que vocês tenham uma boa noite de sono. Faltou uma última dica que eu achei muito interessante quando eu fiz essa aula. Se você for tomar alguma vacina, tome num dia que você dormiu bem e durma bem após tomar a vacina. Por quê? O efeito da vacina, ele é menor, o efeito que a vacina tem que fazer no seu corpo, ele é menor se você tiver tido uma noite de sono ruim e se você tiver posterior a tomar a vacina, uma noite de sono ruim. Então, uma última dica que eu tinha esquecido. No mais, gente, muito obrigada. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? E uma boa noite de sono a todos. Abraços.